Somos apresentados ao Prota em frente do seu mestre, o Lord Derus Robert. Todos dizem que o Prota vai morrer esta noite. O Lorde diz que o Prota demonstrou bons resultados e que ele merece a posição de líder das sombras, graças ao seu trabalho. E Prota diz que apenas fez o necessário. E o Lorde pergunta ao Prota: você acredita que as sombras precisam de liberdade? E o Prota diz que não, e que não precisam de emoções, pensamentos ou emoções. E o Lorde pergunta ao Prota por que ele agiu sozinho e escapou da doutrina. A doutrina é a forma que a Casa Robert utiliza para o grupo de assassinos chamados de sombras, sequestrando ou comprando crianças para torná-las cachorros leais à família. O Prota também passou pela doutrina, porém ele encontrou alguém durante as suas missões e conseguiu se libertar das correntes que o prendiam. O Prota pergunta ao Lorde como ele descobriu que ele conseguiu se libertar, e o Lorde mostra que os cachorros têm um verme de fúria implantado nos seus corpos. Ele devora o coração de quem o consumir se o Lorde quiser. O Prota no chão diz que usar o verme é loucura, mas o Lorde diz que é precaução. Quando o Prota percebe que vai morrer, ele usa as suas forças para levantar e lançar um último ataque antes da sua morte. Ele lança seu ataque, mas o Lorde, sendo mais forte, corta a parte de cima do protagonista. Mesmo assim, o protagonista acerta um pequeno corte no Lorde, que o deixa surpreso, pensando que fazem anos desde que ele é ferido por um cachorro que ele mesmo treinou. Depois da morte do protagonista, o seu colar começou a brilhar e o sistema apareceu. Você foi escolhido pela ira. E o sistema dá um erro. Somos cortados para o Prota acordando como um bebê de olhos vermelhos e cabelo loiro, e sua mãe chamando ele de fofinho. O Prota diz que ainda não consegue se acostumar com isso, e somos apresentados à sua mãe, que se chama Sylvia. A mãe do protagonista está esperando o Lorde, já que ele vai escolher o nome para o nosso protagonista, e o Prota fica chateado já que o Lorde parece ser muito ocupado, já que ele demorou 100 dias para aparecer. Durante esse tempo, o Prota descobriu que nasceu em uma família muito rica. Mas ele diz que é melhor assim, já que ele precisa se vingar do Lorde da sua antiga vida. E ele pensa que precisa ter paciência, já que não sabe onde está e qual é a posição dele, nem a sua situação atual. E acima disso, ele ainda não dominou a sua técnica de cultivo do Anel de Fogo. De repente, uma empregada chega avisando que o Lorde chegou, e o protagonista se assusta pensando de quem é essa presença. E vemos uma sombra se aproximando com uma pressão muito forte. E é o pai da mãe do protagonista. O Lorde pergunta se ele é a criança. A Prota pensa que não há dúvidas. Um homem de cabelos dourados como o sol e olhos vermelhos como fogo, ao mesmo tempo que possui uma feição fria como o gelo. O mestre da maior família do continente, o rei da destruição do norte, Glenzeighart. E o Prota pensa que de alguma forma ele reencarnou na família mais forte do continente. E o Lorde, segurando o protagonista, diz que a partir de hoje ele será chamado de Rohan, mas vamos chamá-lo de Ron para facilitar. E o Lorde diz que ele, assim como o nome, vai viver e existir silenciosamente como uma sombra, como se nem existisse. Mas o Prota fica feliz porque mesmo após cruzar a vida e a morte, ele recuperou o seu nome, Ron. O Prota acorda do meio da noite e pensa sozinho que nessas últimas 100 noites ele ficava com sono de tempos em tempos e acordava com a Sylvia sempre ao seu lado e fica aliviado por poder dormir em um berço a partir de agora. E começa a treinar a sua técnica, o Anel de Fogo. E nesse mundo, as técnicas de cultivação continentais normais usam a respiração para aceitar a mana da natureza e acumular energia. Mas o Anel de Fogo é diferente. O anel cria um anel circular em volta do coração que aumenta o vigor e estimula o crescimento corporal, ao mesmo tempo que eleva a sua força de vontade e afinidade com mana. Devido a isso, esse método permite que alguém obtenha as condições ideais para se tornar um guerreiro, sendo a melhor técnica de cultivo. E outra vantagem é que nenhum gênio como Oderus é capaz de detectar a existência de um anel de fogo. E além disso, se o Prota cultivar o seu corpo e mente como anel de fogo e tomar a espada da sua família,
A sua vingança não será apenas um sonho. Depois da explicação, o prota percebe que o corpo dele está repleto de um frio intenso e, nesse ritmo, ele vai morrer. E o prota decide combinar esse frio de alta intensidade e combiná-lo com o fluxo de fogo e circular os dois juntos. Depois de conseguir manter o fluxo estável, o prota fica cansado depois de tentar cultivar um pouco e cai no sono. Mas o Lorde aparece ao seu lado e percebe algo de errado. E na manhã seguinte, o prota aparece gatinhando e diz que é difícil ficar encenando. A sua alma é a de um adulto, mas ele tem que agir como um bebê. O prota pensa que ele precisa de um curandeiro famoso para ajudá-lo como frio, mas ele está sempre viajando e é difícil encontrá-lo. Mas ele aparece e diz que estava viajando e ouviu falar que a senhora Sylvia teve um filho. Ele segura o Ron e diz que ele tem cabelos loiros e olhos vermelhos e que realmente puxou a mãe. Ele pergunta o nome dele e a mãe do prota diz que é Ron. O mago fica chateado e pergunta se deram o nome de Sombra intencionalmente e a mãe confirma. O mago decide dar uma olhada na mana do prota e vê que a condição não está boa. A mãe do prota pergunta se tem algo de errado e ele diz que o Ron tem uma maldição chamada de Maldição do Gelo dentro dele e que seus circuitos de mana estão bloqueados por pedaços de frio. E que se ignorar, será difícil ele se tornar um espadachim no futuro, e ele não viverá por muito tempo se não for tratado. A mãe do prota começa a chorar e diz que não pode perdê-lo de jeito nenhum. O prota diz que não quer vê-la chorar e segura o rosto da mãe dizendo as suas primeiras palavras: Mamãe.